Olá! O Boletim Conexões está com você também aos finais de semana. Um momento para conferir o que foi destaque ao longo de toda a semana. Bom, para começar, vamos falar sobre cidadania. No último final de semana, cerca de 800 pessoas que vivem na região do Lixão de Aparecida de Goiânia foram atendidas pelo projeto Espaço Saúde UFG+, que oferece serviços de detecção e prevenção de doenças. É do lixo que Dona Hermina retira o sustento para si própria, para a filha que teve um AVC e 3 netos. Ela presta serviços para uma empresa de reciclagem, recolhendo sobras de construções. Mas hoje, Dona Hermina não saiu de casa à procura de latas, plásticos e concreto. Ela saiu em busca de algo bem mais difícil de se encontrar aqui no setor continental: cidadania. Eu vim consultar eu e meus netos. Deu tudo bem, meus netos, eu fiz exame de diabetes, medi, consultei. Os cuidados foram prestados pelo Espaço Saúde UFG+, um projeto da Universidade Federal de Goiás que reúne estudantes de medicina, nutrição, enfermagem, biomedicina e educação física para levar atendimento em saúde para populações vulneráveis. O Espaço Saúde UFG+, foi criado há pouco tempo, em 2014, mas já realizou diversas ações solidárias. Hoje, o projeto veio prestar assistência aos moradores do setor continental, o popular Lixão, um lugar praticamente esquecido pelo poder público. Realmente eles são tratados como um lixo da sociedade, uma escória da sociedade, infelizmente, porque a maioria deles não tem documentação e eles estão numa área de invasão. Então, infelizmente, os serviços de saúde, assistência, eles são precários e carecem de políticas públicas de saúde para essa população. Então, o nosso papel aqui é a gente trazer cuidado para essas pessoas. Não no sentido de você vir aqui e fazer ação social apenas. Não, nós preocupamos integralmente com o indivíduo. Tanto que aqui nós temos atividades de diagnóstico de doenças, nós temos atividades de prevenção, nós temos atividades de aconselhamento e principalmente escuta aberta, porque eles são tão carentes que eles são carentes inclusive de escuta. Além dos atendimentos na área da saúde, os moradores da região tiveram acesso a serviços jurídicos gratuitos, ganharam lanche, diversão e o mais importante, atenção. E no dia 30 de agosto foi celebrado o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, uma doença autoimune e degenerativa, que afeta funções como caminhar, enxergar e falar. Por isso, a TV UFG preparou uma matéria especial para explicar um pouco sobre essa doença. No Brasil, 35 mil pessoas são portadoras da esclerose múltipla. A maior incidência é geralmente em mulheres entre 20 e 50 anos de idade. A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central que afeta o cérebro e a medula espinhal, o que interfere na capacidade de controlar funções como caminhar, enxergar e falar. Por ser uma doença autoimune, o tratamento não depende apenas de medicamentos. É necessário uma equipe multiprofissional. Um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro, uma psicólogo, um neuropsicólogo. Então, todos trabalhando a terapia ocupacional, todos trabalhando em prol da reabilitação do paciente. Luiz Felipe caminha com dificuldade, atividade que há pouco mais de um ano ele realizava normalmente. O professor universitário descobriu a doença no início do ano passado. Hoje, Luiz Felipe tenta conviver com a esclerose múltipla, mesmo sabendo que ainda não existe uma cura definitiva para a doença. O diagnóstico ele veio meses depois de eu ter tido meu doutorado, de eu ter ganhado alguns prêmios nacionais na minha área científica. E isso, de fato, colocou uma barreira na minha atuação profissional, porque eu tive que fazer um replanejamento completo de qual que seria minha atuação profissional. Hoje eu tenho dado muito mais importância para a minha vida pessoal e isso tem me ajudado a levar a vida com mais leveza, dando importância para o meu dia a dia, para as pessoas que estão comigo, e isso tem sido muito bom. Há 10 anos, o Hospital das Clínicas em Goiânia criou o Centro de Investigação, Pesquisa e Tratamento em Esclerose Múltipla. Às segundas-feiras, os pacientes realizam atividade de relaxamento, fisioterapia, fonoaudiologia e outros serviços.
Os próprios pacientes criaram uma associação para discutir a respeito da doença. Aqui tem várias pessoas que são portadoras e que vêm do interior e que também enfrentam problemas resultantes do desconhecimento da doença, de como se encaminhar, de como se proceder. A associação, ela fortalece, ela apoia, ela faz com que as pessoas aprendam a lidar melhor com a enfermidade. Você está no meio de pessoas que têm o mesmo problema, que sabem o problema que você tem, e um chega aqui em depressão, você dá um apoio, ajuda, conversa. Nesta semana, uma equipe médica do Hospital Materno Infantil realizou o parto de gêmeas siamesas. As crianças nasceram unidas pelo tórax e pelo abdômen. A mãe delas é de Vitória, no Espírito Santo. Esse é o 30º parto de siameses que foi realizado pelo Hospital Materno Infantil. Além disso, o materno é referência mundial no procedimento de separação de gêmeos siameses. Em 14 anos, a equipe médica já realizou 10 cirurgias de separação. O Hospital Materno Infantil em Goiânia é uma unidade pública referência mundial no procedimento de separação de gêmeos siameses. O médico Zacarias Calil, em conjunto com sua equipe, já trabalhou em 28 casos. Pedidos de ajuda são recebidos de vários estados do Brasil e de outros países. A média mundial hoje de sobrevida de siamesa é na faixa de 6% a 20%, dependendo da complexidade do caso. E a nossa estatística é de 50%. Então, tem casos, por exemplo, que são unidos pelo abdômen, pelo fígado, esse aí chega a 100%. Israel e Levi são gêmeos siameses de Fortaleza operados em 2012. Eles nasceram unidos por bacia e abdômen e compartilhavam intestinos e bexiga. Eles fizeram a cirurgia quando tinham 1 ano e 2 meses. Os meninos estão em Goiânia pela 5ª vez para a realização de exames. Levi está com uma infecção urinária e Israel está fazendo acompanhamento ortopédico. Enquanto isso, eles recebem muito carinho da mãe. Não é fácil, mas a gente bota tudo para que seja normal, né? Eles brincam, se divertem, saem, passeiam. Então, a gente tenta colocar como crianças normais da idade dele. A equipe do Materno Infantil já está estudando um novo caso de gêmeos siameses que precisam passar por cirurgia de separação. Dessa vez, 2 irmãs da Bahia. Famílias que têm casos de gêmeos siameses e que não moram em Goiás podem buscar ajuda da unidade entrando em contato com a Secretaria de Saúde do Estado de origem, que depois verifica com a Secretaria de Saúde de Goiás a viabilidade do tratamento. Estamos na véspera de um feriado prolongado, dessa vez da Independência. E é em momentos como esse que o estoque de bolsas de sangue do Hemocentro fica mais prejudicado. Por isso, o Hemocentro se uniu à Metrobus na campanha Setembro na Veia, que vai disponibilizar 2 unidades móveis para a coleta de sangue em diferentes pontos da cidade. Ao entrar no Hemocentro de Goiás, a mensagem é clara logo na recepção. Doe sangue, doe vida. Mas olha como está a sala de coleta, vazia. Nós temos capacidade para receber 250 doadores por dia. Estamos recebendo na faixa de 70, 80, 90 doadores. Nós temos capacidade de armazenar 1.500 bolsas de sangue dentro do Hemocentro e temos hoje na faixa de 120 bolsas armazenadas. E vale dizer que o Hemocentro ele cuida de toda a rede pública do estado de Goiás. Então, todo aquele hospital, aquele paciente que está no leito, que está acamado, precisando de uma cirurgia ou precisando de sangue, é o Hemocentro que atende. Para mudar essa realidade, em setembro o Hemocentro se une com a Metrobus na campanha Setembro na Veia. As pessoas podem doar sangue no próprio Hemocentro, localizado na Avenida Anhanguera, das 7h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Além disso,
2 unidades móveis de coleta estarão à disposição da população em vários pontos da cidade. Nós estamos aqui nesse momento solicitando e conclamando a população de uma maneira geral para que venha à nossa unidade, para que doe sangue. Doar sangue é simples, é fácil, não dói, vai ser somente uma picadinha e a pessoa vai estar salvando 4 vidas com a doação que ela fizer. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar acima dos 50 quilos e em boas condições de saúde. Mais informações pelo telefone 3201-4574. E nos dias 10 e 22 de setembro, quem passar pelo terminal Padre Pelágio entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde pode fazer uma doação de sangue na unidade móvel do Hemocentro. No próximo bloco, vamos falar da investigação de supostos desvios na merenda escolar e também sobre o seguro-desemprego para empregadas domésticas. Voltamos com o Boletim Conexões e com uma boa notícia. Os empregados domésticos agora também têm direito ao seguro-desemprego. Entenda mais sobre esse benefício com o chefe do setor de políticas públicas do Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho regulamentou a concessão do seguro-desemprego para os empregados domésticos demitidos sem justa causa. Sobre esse assunto, eu falo agora com o chefe do setor de políticas públicas do Ministério do Trabalho e Emprego de Goiás, senhor Leonardo José de Paula. Senhor Leonardo, quais são os requisitos para o recebimento do seguro-desemprego? O requisito base é que o empregado doméstico ele tenha trabalhado pelo menos há 15 meses durante um período de 2 anos. Esse é o principal requisito, o tempo de serviço de 15 meses trabalhados durante um período de 2 anos. E como o valor do seguro será calculado? O empregado doméstico terá direito a 3 parcelas correspondentes a um salário mínimo. Essas parcelas elas serão consecutivas durante um período de 3 meses, podendo ser bloqueado o seu benefício se caso houver um reemprego. Também ele poderá ter seu benefício bloqueado caso ele não frequente cursos de qualificação do Pronatec, que será indicado a ele durante o cadastro do requerimento do seguro-desemprego, caso haja vagas disponíveis para esses cursos. Leonardo, qual é o procedimento? O que os trabalhadores domésticos devem fazer para solicitar o seguro-desemprego? Ele sendo demitido sem justa causa, ele pode procurar uma agência do Cine. Em Goiás, as agências do Cine funcionam junto com as unidades do VaptVupt ou o próprio Ministério do Trabalho. Aqui a Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego em Goiás deverá ser feito o seu agendamento através do site saa.mte.gov.br. Ele faz o seu agendamento e comparece aqui à agência para que seja feito o seu cadastro de requerimento ao seguro-desemprego. Ok, Leonardo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom, mais informações podem ser obtidas através do número 158. O governo de Goiás lançou na última quarta-feira um programa de inovação e tecnologia que pretende qualificar mão de obra especializada. Esse programa será acompanhado pela Universidade de São Paulo, a USP. Com mais de 1,5 bilhão em investimento até o ano de 2018, o Programa de Inovação e Tecnologia do Estado de Goiás busca ampliar o acesso das empresas goianas a novas tecnologias e processos produtivos. Nós dividimos o Estado de Goiás em diversos polos de excelência. Polo metal mecânico, polo lácteo, polo de fármacos, polo de TI. Em cada polo, o Estado vai ter um instituto tecnológico, no sentido de qualificar a mão de obra necessária
para as indústrias ali instaladas e também ofertar os serviços tecnológicos que as empresas demandarem. Nos próximos 3 anos, a expectativa é colocar Goiás entre os 3 estados que mais investem em tecnologia. Nessa semana, o assunto deu o que falar. O suposto desvio na merenda escolar na Secretaria Municipal de Educação. E a secretária municipal de Educação, Neide Aparecida, teve que dar explicações à Câmara Municipal sobre essas denúncias de possíveis irregularidades no repasse da merenda escolar nos anos de 2014 e 2015. A casa criou uma comissão para apurar as denúncias. E, ironicamente, essa comissão é presidida pela própria secretária de Educação. No primeiro semestre desse ano, o vereador Elias Vaz, do PSB, apresentou denúncias de desvios na compra de merenda escolar pela Secretaria Municipal de Educação. Ele detectou grandes diferenças entre o volume de alimentos comprados e o volume entregue às escolas e CMEIs de Goiânia. Em seguida, uma comissão especial foi instalada pela Prefeitura para investigar as irregularidades. Durante a audiência pública para apresentar notas fiscais e resultados conseguidos pela comissão, que tem como presidente a própria secretária da Educação, Neide Aparecida, ela foi questionada sobre a situação pelos vereadores e teve que dar explicações. Ela alegou que as escolas possuem supervisores que recebem os alimentos dos fornecedores com a documentação necessária. Segundo ela, é preciso um prazo maior para que todas as notas fiscais sejam obtidas. O fato da comissão não ter entregado todas as notas foi motivo de indignação para os vereadores. É um absurdo o que está acontecendo aqui. Total desrespeito à sociedade, total desrespeito a essa casa. Não é possível, está chamando a gente de palhaço. E depois dessa audiência, o deputado Elias Vaz divulgou um relatório da Controladoria Geral do município sobre a aquisição de carne bovina para a merenda escolar. Ao analisar apenas um dos 100 itens, essa comissão constatou uma diferença de mais de 64 toneladas de carne entre o que foi faturado e o que foi entregue às escolas. Já o prefeito Paulo Garcia determinou uma série de ações para resolver imediatamente o problema de distribuição da merenda escolar em Goiânia. A primeira delas foi a instauração de uma força-tarefa para apurar todos os contratos e assegurar a entrega dos alimentos. Além disso, Paulo Garcia exige que não se receba nem se pague qualquer tipo de mercadoria sem a presença de um auditor fiscal da prefeitura. Também não serão mais aceitas rubricas nas notas. Entre as medidas para solucionar a falta de alimentos em algumas escolas, o prefeito determinou que, como medida de emergência, sejam disponibilizados valores em dinheiro para as unidades. Agora falando um pouco de comportamento. Quando pensamos sobre relacionamentos na adolescência e na juventude, imaginamos que exista ainda pouco compromisso. Mas isso pode ser um grande engano. Cada vez mais jovens têm decidido assumir a responsabilidade de um casamento. 1 ano de namoro, 1 ano de noivado e recém-casados. Léo e Elisa se conheceram no estado do Maranhão, se reencontraram em Goiânia e pouco tempo depois decidiram ter uma vida em comum. Desde novinha eu sempre tive essa ideia do casamento. Como minha mãe também casou nova, casou com 20 anos também, eu acho que eu sempre idealizei essa ideia de, com 20 anos, casar também. Eu sempre me imaginei casando com 20 anos. A rotina A2 ainda é novidade para eles, mas o casal sabe que a decisão de transformar a relação amorosa em um matrimônio vai exigir muito empenho. Para dar certo tem muita coisa para fazer, tem que ter calma, paciência, responsabilidade, saber ouvir um ao outro e respeitar bastante as decisões. Quase 8 mil jovens se casaram em 2013 em Goiás, aos 19 anos de idade. Esse número representa um aumento de 15% nos últimos 3 anos. Mas, segundo os especialistas, casar cedo não é novidade. O que mudou e muito com o passar do tempo foram as responsabilidades. Os dados são do IBGE e mostram que cada vez mais cedo os jovens brasileiros querem assumir um compromisso sério.
Para esta psicóloga, o casamento na adolescência pode sim trazer muitos benefícios. Você ganha uma parceria, uma companhia, né, para compartilhar suas coisas. Você ganha uma estabilidade dentro de uma casa. Então, tem muitos ganhos, mas também implica em perdas. E tem que saber lidar com isso. Ainda parece muito cedo para pensar nisso, mas o que será que eles esperam do futuro? Como Elisa se imagina daqui a 20, 30 anos? Nós dois juntos, Deus quiser, muito felizes e acredito já com 2 filhos, nós devemos já estar. Não existe mais um sem o outro. Bom, e é assim que nós terminamos o Boletim Conexões de hoje. Participe do programa mandando sugestões de pauta, críticas, vídeos e matérias. Você faz isso pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp 9181 1406. 9181 1406. Continue acompanhando a programação da TV UFG. E nós temos mais um encontro marcado na segunda-feira, às 6 horas da noite, com mais um Boletim Conexões. Um bom feriado para você!